Olá, tudo bem, pessoal? Toxina botulínica que não tira, que não trata, que não ameniza completamente as rugas, principalmente na área da glabela. Qual que é a área da glabela? Entre a sobrancelha, aquela que te deixa com cara de bravo. E aí, nós, profissionais da saúde estética, nos vemos num grande momento de dificuldade, numa grande polêmica, porque o paciente fala a toxina não pegou, mas na verdade o músculo paralisou. E a gente vê que há cada vez mais uma queixa aonde a toxina não resolve mais. Então hoje a gente vai falar muito especificamente sobre músculo, miomodulação, utilizando várias técnicas da estética. Você já ouviu falar? Isso é novidade, aonde a ciência traz para gente o que significa isso e como a gente pode atuar. E para hoje, numa terça-feira, a gente falar desse tema importante, eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, a doutora Gisela Garcia. Gi, novidade, inovação é no Beleza na Lata. É isso aí. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Cris, já falamos sobre preenchedores, harmonização, o que dá certo, o que não dá certo. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre miomodulação, que seria um avanço na estética. Sim. Alguns pesquisadores chamam de arte, porque é uma combinação de procedimentos, uma combinação de técnicas, onde você consegue deixar a harmonização com uma naturalidade, respeita a individualidade do paciente, o resultado fica lindo. Eu encaro como uma arte, sabe? Além de ciência, eu acho que existe arte, porque é um olhar diferenciado sobre o paciente, um estudo mais aprofundado da musculatura do paciente, do tipo de envelhecimento, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com detalhes, com um grande convidado que temos hoje. Gente, simplesmente melhor prêmio, maior prêmio de teses, USP do Brasil todo. Eu falo isso para todos os pacientes, alunos, colegas. Ele, Dr. Guilherme Sgobzag, está aqui conosco porque ele é o mago dos fios e também dos preenchimentos e da naturalização. Dr. Guilherme, muito obrigada por ter aceito Obrigada, o convite. Dr. Guilherme. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é tendência, né? Que está vindo aí no meio da estética para solucionar, inclusive, aí algumas temáticas que são tenebrosas, vamos dizer assim, né? Tipo, paralisar totalmente a glabela, né? Coisa impossível, né? Ou não, somente a toxina é usada, né? Então, acho que hoje a gente vai ter uma conversa aí bem legal. Os profissionais da saúde estética enfrentam isso, eu, pelo menos, como paciente também. Sim. E naqueles centenas de pacientes que a gente cuida, né? E somos do mesmo corpo clínico. O maior desafio hoje é a ruga da testa que não some. A formação do 11, do 111, né? Porque tem gente que tem muita expressão, né? Nessa região da glabela. E a toxina, por si só, às vezes não dá conta, né? E aí a gente tem essa técnica aí para nos auxiliar. Porque quando a gente fala miomodulação, a gente pensa em toxina na hora. Sim. Né? A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, gente, e eu até brinquei, falei, para, não vamos falar mais nada que isso tem que ir ao ar, porque realmente é um tema muito interessante. Mas quando a gente fala miomodulação, a gente fala toxina, né? Mas, na verdade, o que a gente vem conversando é que se você pode fazer miomodulação com a toxina, com o preenchedor e com fios, que é uma grande novidade que você traz, né? Isso. Eu não atuo fazendo essa técnica, e aí a Cris trouxe o tema, e eu achei interessantíssimo, comecei a ler, e a gente comentou sobre isso. Eu falei, Cris, eu não estou achando artigo sobre fios em miomodulação. Ela falou, mas fique tranquila que a gente tem um especialista. E realmente, a gente ainda não tem uma base de dados grande, né? Então, acho que é importante para quem está nos assistindo, continuem, porque a gente vai falar muito disso e vocês não vão encontrar. A gente vai falar um pouquinho do que já é a técnica, que já existe hoje muito utilizada, mas não nesse tema específico que a gente traz você. Mas eu acho importante a gente ressaltar um pouquinho de tudo, né? Como é que vem o caminho disso tudo, dessa miomodulação,
E aí entrar um pouco mais na sua área que é fios, que até eu tô bem interessada no assunto, né, Cris? Não, sim, essa técnica, né, da miomodulação, de fato, quando a gente pensa, a gente lembra da toxina. Afinal, ela é uma miomoduladora, sabemos, né? E quando a gente trabalha na parte da miomodulação, isso daí se vê da toxina desde muito tempo, o que é? Basicamente, você fazer uma redução ali da força, você modular a forma como que você tem a contração do músculo, né? Então, historicamente, isso daí sempre foi feito com a toxina botulínica, né? Uma grande aliada nossa aí da estética facial, enfim. Tem alguns estudos que trazem os preenchedores como um dos recursos para se atingir a miomodulação. E aí, hoje, recentemente, os fios. E aí, bem de encontro com o que você comentou, de fato, a gente tem uma escassez na literatura científica sobre o uso de fios como um agente miomodulador. Então, isso é algo que está bem emergente no ramo da estética, né? Então, agora está se começando a fazer alguns estudos. As empresas que comercializam os fios, elas já estão no seu portfólio de indicações, mencionam a miomodulação. Então, agora eu acredito que é um cenário que vai começar a ser mais investigado. Tá? Nós fizemos um treinamento, inclusive, né? Sim. E agora a gente parte para implantar isso na rotina clínica, para nós termos também os nossos resultados e podermos publicar, né, doutor? Exatamente, né? Então, assim, a gente lá na clínica, escola, né, no consultório, a queixa grande geralmente é a formação, né, do 11 de pessoas que têm muita força em glabela, especialmente homem, né? A gente sabe que tem uma força muito forte, muito superior nessa região, exceto alguns casos, né? Mas a gente tem aí, principalmente em homens, que aí é uma técnica bem indicada, né? Bem sugerida para essa população. Mulheres na menopausa, olha a sua paciente. Ele, a doutora Mariana e a doutora América, ambos colocam a mão no meu rosto. E aí há uma previsão, o doutor Guilherme fala, e se a gente fizer a miomodulação? Vamos colocar uns fiozinhos aí? Doutor, quando a gente fala dessa miomodulação, então, realizou a toxina, ela pode ou não ter um tempo de durabilidade curto ou longo, dependendo do paciente. Sim. Mas quando a ruga já está instaurada, a gente tem os tratamentos para rugas, e você vai me dizer quais são, e o papel do fio nessa miomodulação. Certo. Assim, quando eu falo, a gente tem esses procedimentos como miomoduladores, mas a gente não pode dispensar o uso da toxina botulínica nesse tratamento até com os fios, né? Em especial aí na região da glabela. Então, a gente precisa, sim, sempre atuar numa paralisação com a toxina botulínica primeiro, e depois a gente faz aí o procedimento com os fios. Em paciente que já tem a ruga instalada, né, o 11, por exemplo, já instalado, evidentemente é uma pessoa que ela tem uma contração muscular muito forte, né? Então, é um pouco mais dificultoso. Às vezes você tem que ter um tratamento com fios em maior quantidade de fios, né? E para poder se atingir esse efeito da miomodulação. Mas a toxina, ela, no caso, ela é indispensável. Em todos os casos, vamos dizer assim. A gente tá? tem uma imagem aqui de uma cara de bravo. Bem característica. Bem característica, onde muitas vezes a toxina botulínica não realizou a total função, se bem que aí ela está fazendo a contração do músculo, né? Sim. Mas dá para entender que a pele está bem marcada, né? Sim, está bem marcada, né? Já está aí bem vincada, né? Já teve a quebra aí, né, do tecido. E esse daí é o 11 característico, né, que a gente fala, né? Inclusive, aí para o tratamento desses sulcos, né, que já vão se formando, a gente tem os fios volumizadores também, então, que são amplamente indicados aí para fazer o tratamento dessa região, mas aí é bem nessa região de glabela, né, dos corrugadores, dos músculos corrugadores, que é onde a gente faz aí a miomodulação com os fios de PDO, por exemplo, né, que é de polidioxanona.
tem uma foto da anatomia dos músculos que o doutor trouxe. A gente vai mostrar aqui, quer discutir com a gente aí, né? Aí a gente tem, por exemplo, bem na visualização do músculo corrugador, né? Ele, embora seja um músculo pequenininho em tamanho, ele tem uma força muito grande, né? E então os vetores de força que nós temos aí, eles se convergem aí para essa região central entre as sobrancelhas, né? E aí a gente tem a formação desse 11, tá? Então, quando a gente faz a técnica da miomodulação em região de glabela, por exemplo, nós fazemos a inserção intramuscular do fio. Então, normalmente, os fios de PDO, enfim, eles são utilizados em um plano subdérmico ali, para a gente fazer a estimulação de colágeno. Nessa técnica da miomodulação, a gente preza pela inserção intramuscular para se fazer uma formação de uma fibra de colágeno dentro do músculo, né? Quando eu faço essa inserção do fio de PDO para produção de colágeno ali dentro do músculo, eu acabo tornando esse músculo um pouco mais enrijecido. E como consequência, eu tenho com que o meu músculo ele vai diminuindo a sua força. E isso faz com que a contração dele diminua. Tá? Então, essa daí é todo o mecanismo aí por trás da miomodulação em área de corrugador, como a gente consegue ver aí na foto. Porque quando a gente fala de mímica da face, existem alguns músculos que a gente quer fortalecer para deixar o rosto com uma sustentação maior. Não só fortalecer, como deixar ele mais tenso, no efeito lifting, que é o que a gente faz com o ultrassom microfocado. Sim. Aqui deve-se destacar uma análise para qual músculo se deve fazer a miomodulação, né? Sim, porque nesse caso, com a miomodulação, a gente está fazendo, estimulando uma produção de fibra de colágeno dentro do músculo para torná-lo cada vez mais fraco. Então, não é em todos os músculos que eu posso estar fazendo isso. Então, a gente tem que ter uma análise da mímica facial do paciente muito bem analisada, vamos dizer assim, né? A gente tem que ver se de fato ele tem a indicação para saber a quantidade de fios, se tem a necessidade da miomodulação, tá? E eu também não posso fazer a inserção em músculos em que eu desejo a movimentação, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado anatômico aí, que é muito importante. É muito interessante falar sobre isso, porque a gente tem que pensar quando você vai fazer essa anamnese, né, Sim. do paciente. Então, é interessante que você coloque o paciente sentado, nesse caso, né? E que você não faça foto só estática. Nesse caso, muda um pouco. Você vai ter que pedir para ele falar, você vai ter que fazer um vídeo, né? Fazer o vídeo. Os vídeos são, assim, vídeo, essenciais. né, no caso. Os vídeos são essenciais, porque quando a gente está trabalhando com mímica, né? Isso a gente faz quando a gente trabalha com preenchedores, com os fios de tração, por exemplo. A gente precisa avaliar toda a face do paciente para saber se, por exemplo, eu tenho uma cinética, se eu tenho uma força muscular mais em um lado da face do que em outro, por exemplo. Então, a gente tem a técnica de miomodulação, por exemplo, até no depressor do ângulo da boca. Porque às vezes tem um paciente que ele puxa mais de um lado do que de outro. Então, aí é um músculo, por exemplo, que a gente pode fazer a inserção intramuscular. Legal. E aí, vendo você falar sobre isso, sobre força muscular, então a gente pensa que é mais independente, a gente não diz envelhecimento, a gente diz é independente da idade. Se você nota que já muito cedo, eu falo muito cedo, gente, mas eu falo já 35 anos, 35. Para mim é muito cedo. Mas, enfim, vamos falar, então, 30 anos, você começar já pensar em segurar um pouco essa força muscular, né? E às vezes você fala, não, vamos fazer toxina, aí todo mundo fala, mas se você começar a toxina muito cedo, que isso acontece muito em consultório, a gente vê, né? Nossa, mas está fazendo muito cedo, é muito cedo isso. É um comentário de clínica, né? De paciente, não de profissional. Então, mostra que não tem essa idade, que você já pode começar a modular o músculo antes dele fazer essa questão de vinco, de suco e tudo mais. Não só com toxina. Então, você tem um recurso bem legal aí, porque a toxina, se levar 4 meses de efeito,
Ainda é bastante, né? Quando você tem uma força muscular sim. grande, vamos falar que você tem 4 sendo legal. Mas então você tem um ganho muito grande, é uma técnica muito inovadora, né? Sim, ela é minimamente invasiva, né? Assim, praticamente indolor. Porque nós utilizamos para essa técnica em região de corrugador, em especial, a gente utiliza um fio que ele é muito fininho, né? Então, ele é um tamanho de 30G, 25 por 30, que é o que a gente utiliza nessa região. Ele é agulhado. Muitas das vezes a gente não tem a necessidade nem de anestesiar o paciente, de tão confortável que ele é. É uma técnica muito tranquila, né? Então, a gente às vezes acaba fazendo a disposição ali de 5 fios por corrugador, mais ou menos. E é bem tranquila, é super rápida essa técnica, né? E que não se aplica também somente no corrugador, né? A gente pode fazer em orbicular, né? Em orbicular dos olhos, por exemplo, né? Porque tem gente que tem muita força em região, né? Forma os pés de galinha, enfim, né? Mas é uma técnica, assim, extremamente simples, que ajuda na prevenção, né? E ela, a longo prazo, aí, nos ajuda a ter esse resultado da toxina de uma forma, às vezes, até mais eficaz, vamos dizer assim. Pela convergência, pelo sinergismo aí que a gente tem de técnicas, né? Você faz uma reestruturação dessa dinâmica facial, né? Aquilo que você quer paralisar e aquilo que você quer estimular também, né? A gente fala paralisar porque a gente está falando agora de formação de vinco e tudo, então a gente quer, o músculo tá hiperativo, tá forte. Sim. Mas a gente pode falar também de um músculo que a gente quer que ele contraia. Então, você consegue reestruturar isso também, né? Não com fios. Não com fios, porque aí, no caso, você tem outras terapias, né? Terapias elétricas, né? No que quer que contrai. No que quer que contraia. O preenchedor mesmo também. Depois a gente vai falar um pouco, mas é importante a gente deixar um pouco claro que quando a gente fala de miomodulação, a gente falou muito aqui de estar paralisando, mas a gente está reestruturando uma dinâmica muscular. É uma dinâmica. Então, quando a gente fala, eu falei no começo que é uma arte, né? Não, de fato. Você tá pontuando com que o paciente fique muito com uma similaridade, né? Eu diria que é harmonizado. Muito né? harmonizado porque é a palavra, isso, né? porque assim, a gente tem esse, ou hoje, né, se tinha ou se tem ainda, né, entre aspas, o preconceito do que é harmonização, né? Hoje tudo é harmonização. Porque hoje tudo é harmonização. Quando eu dou aula, por exemplo, de preenchimento de fios, enfim, eu sempre coloco na minha aula um guarda-chuva e eu coloco N procedimentos que a gente tem ali. Peeling, microagulhamento, todos eles, fios. Porque tudo que a gente faz hoje na estética, ele se atinge a harmonia facial. Né? Então, não é sinônimo de preenchimento. Não é sinônimo de aplicação de fio. Então, às vezes, uma leve correção de uma assimetria, que seja muscular, ou que seja dérmico, né? Eu consigo corrigir e eu me atinjo a harmonia facial. Né? Uma então, remodelagem, né? Sim, quando a gente falou em contração muscular, a gente vai remodelando. Analisa o que precisa fortalecer, analisa o que precisa relaxar. Dar uma relaxada, exatamente. E a Gi falou muito dessa questão de, quanto mais cedo vai fazendo a toxina. Os pacientes têm uma visão errônea, né? Não, deixa eu fazer quando eu tô bem mais velha, porque senão não vai funcionar, não vai pegar mais, né? E hoje a gente vê que é bem ampla essa questão da toxina preventiva. Sim. Se ficar aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas toxina preventiva, a gente já sabe, né? As nossas críticas relacionadas a isso. Mas quanto mais cedo eu vou relaxando essa musculatura, principalmente as que eu preciso relaxar, menos ruga o paciente vai ter na sua vida adulta, né? Na sua vida mais velha. Claro. Porque conforme você já vai relaxando ao longo do tempo, você não vai tendo a formação da ruga. E isso daí é algo que a gente precisa desmistificar muito, né? Porque esses tempos eu atendi uma paciente, 70 anos, que ela foi para fazer a inserção de fios. Era o desejo dela fazer a inserção de fios. E ela falou assim, eu quando eu tinha uns 40 anos, eu vi esse tal de fio, 50 anos, alguma coisa assim. Ela falou, não, mas isso daí não é pra mim, não. Isso daí é pra mim quando eu tiver 60, 70. É aí que tá
né, que mora a virada de chave, né? Às vezes você não precisa, na verdade, você não tem que esperar para fazer o fio com 50, 60, 70 anos de idade. Você já começa a trabalhar com ele, né, de uma forma preventiva aos seus 30, aos seus 35 anos. Né? Aí a grande vantagem de se trabalhar essa técnica, né? Porque você já vai entendendo a dinâmica muscular desse Sim. paciente, né? E aí você não tem esse envolvimento de flacidez de pele ainda. Exatamente. Você segura ainda antes disso, você já está trabalhando. Então, você tem uma reestruturação, né? De mímica, de força muscular, dessa dinâmica. Então, você vem e personaliza, marca menos e é personalizado. Você tem um resultado muito natural, porque você não está mudando nada do rosto do paciente. E esses músculos em especial, esses daí de mímicas, né? Eles acabam sempre tendo uma tendência de ser cada vez mais fortes. Né? Logo com o envelhecimento. Então, são músculos que vão fazendo muita contração durante uma vida inteira. Então, eles não vão enfraquecendo ali conforme você está envelhecendo. Ele, pelo contrário, né? Assim, você vê que ele vai ficando cada vez mais forte. Isso a gente observa em orbicular da boca, orbicular dos olhos e, de fato, aí nos corrugadores. E né? a gente pode falar um pouquinho também quando a gente tem uma paralisia facial, né? Você também, a gente fala do que é natural na dinâmica, mas também tem pacientes com paralisia facial que você tem um resultado fantástico também, né? Em que você consegue deixar o rosto mais harmônico, né? Sim, porque aí, no caso, ele vai ter, geralmente, aí uma expressão facial mais unilateral, né? Unilateralizada. Então, você consegue trabalhar dessa forma mais harmônica, né? De um lado da face, né? Até porque é uma forma que você consegue harmonizá-lo, mas assim, disfarçar essa condição que ele tem, porque muitas vezes mexe com o psicológico dele, né? Então você consegue trabalhar, sim, nessa muito população. interessante. E lembrando que na paralisia facial, assim como outras patologias que levam a uma assimetria, todos somos assimétricos, né? Mas Sim. essas patologias que levam à assimetria, a gente vai, da mesma forma que a Gi falou, observar a musculatura que precisa relaxar e fortalecer. Porque o lado que já está caído, né? A gente não vai fazer a miomodulação. Ah, sim. A gente relaxa o lado contralateral e tenta fortalecer, restabelecendo força muscular do llado mais paralisado, né? Exatamente. A Gia achou um artigo muito bom, que nós Achei. colocamos fotos aqui. Eu sou a curiosa que vai pesquisando tudo, né? Sim. Eu adoro estudar. Eu acho que... Eu queria falar uma coisinha antes, doutora, assim, aqui a gente sempre fala... Abre a sua gaveta dentro da clínica, que você vai achar tanta coisa que você não usa. E a gente fala muito disso, né, Cris? Abre a sua gaveta. A gaveta, a gente diz, você tem tanto recurso que você não usa, e esse é mais um. Então, eu quero chamar atenção para o pessoal nisso. Quando a gente brinca aqui e fala, abre a sua gaveta e usa o recurso que você tem, que você vai ter um resultado harmônico. Vamos pensar também que a individualidade do paciente é muito importante. Então, esse estudo que você diz, eu estudo a mímica facial, não existe um protocolo. Eu sei que a maioria adora protocolo, mas não existe, porque vai ter um estudo. Aqui é muito individualizado, aqui é arte. Então, a gente vai mostrar um pouco agora o que se tem de recurso e que pode ser utilizado, para que todo mundo pare para pensar, sabe? Quando eu falo, eu pego o artigo e leio, apesar de não ser a minha área, eu adoro, porque me faz pensar. Olha que bacana a gente tem de estudo, tá? E aqui a gente não vai dizer assim, não, você tem que fazer igual esse estudo. Não é isso, é o que a gente estava falando. Mas nos faz pensar o quanto é importante o estudo da dinâmica muscular. E aí a técnica, cada um vai elencar a sua. É importante que se estude muito, porque não é simples. Você não vai achar um músculo facinho por ali. Não vai existir uma técnica que você diga 45 graus, tanto. Variações anatômicas, cada pessoa de uma forma. Exatamente. Né? Então, é bom que todo mundo estude muito o assunto. Mas é uma delícia, né? E assim, embora não exista uma regra, tem parâmetros já definidos que a gente ensina em aula, né? Sim. Porque algumas angulações são perigosas, algumas jamais se faz, e outros tipos que relaciona-se aí ao tipo de fio, né?
Qual que pode fazer isso? Qual que não pode fazer isso? Isso é muito importante também, né, doutor? Não, total. A gente sempre em aula, né, a gente indica e a gente sempre tenta passar das formas para que os nossos alunos façam da maneira mais segura, né, que a gente tem, né? Assim, a gente vê, tem alguns aventureiros por aí, mas a gente sempre ensina, né, ali com cautela, né, tudo que a gente vai trazer benefício pro nosso paciente, né? E de uma forma mais segura possível. Né? Não é complicada a técnica, ela só tem que ser estudada, você tem que ter um bom professor. Tendo um bom professor, tá tudo certo. E eu falo assim, Gi, que a gente nunca assim, ó, a gente nunca pode perder o medo, né? A gente sempre tem que ter o medo, porque isso nos faz ter cautela, né? A gente tem que sempre estudar a anatomia, né? Porque cada um é individual. Temos variações anatômicas, vasculares, musculares, enfim, né? Mas que a gente nunca pode perder o medo, porque quando a gente tem o medo, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. Exato. E não né? se basear só em YouTube, internet, porque, gente, tem angulação certa, né? Não é você comprar um fio e ir lá e falar, vou fazer 1000 modulação. Isso aí. Colocar o fio. Não, porque aí o doutor falou o fio, eu vou pôr esse fio dentro do músculo. Não é desse jeito. Não, né? não. Tem questão de técnica, questão de angulação, né? São várias coisas. Eu coloquei para que todo mundo possa ler depois, como a gente está dizendo, estudem, né? Um artigo bastante interessante. E o que mostra nessas três figurinhas pra gente, né? A gente tem um ponto de ancoragem do músculo. A gente tem o primeiro ali, normal, que eles chamam normal, mas todo mundo é normal. É o jovem. O jovem. O que seria o normal, né? A gente tem o músculo elevador e o depressor, né? A pele, e a gente tem esse ponto de ancoragem do músculo. Notem que tem a gordura. Então, no jovem, a gordurinha tá mais cheinha, né? Porque no envelhecimento, é bom a gente falar, é muito comum, mas a gente perde o coxim gorduroso, ou ele se desloca, a gente tem uma perda óssea significativa e a gente tem a flacidez de pele. Sai daqui e vem pra cá. Socorro. Não, vai de lá, vai da parte de cima, vai pra baixo. Vai pra baixo. Ela migra. Exato. Então, a gente tem eles antagônicos, né? O depressor e o elevador, a gente tem eles funcionando direitinho. É isso que ele quis dizer, o normal, né? O funcionamento normal. Com o passar da idade, a gente vai perdendo essa gordurinha. Tá vendo que o primeiro a gente mostra o músculo, ele vai ficando mais convexo, a pele mais esticadinha, né? E aí a gente tem, com a idade, uma perda de volume, né? Aí ele mostra gordura, mas tímida. Pode ser um volume, tímida. Porém, você vê que o depressor tá mais encurtado, puxando mais do que o elevador. O ponto de ancoragem aí mais para baixo. E o ponto de ancoragem mais para baixo. Isso significa que desceu essa... que a gente fala que derreteu o rosto. O processo de pitose, né? Exatamente. Então, desceu. Então, a gente pode observar que não está só ligada à perda de volume. O músculo mudou a sua conformação também. Então, quando a gente fala de miomodulação no envelhecimento, a gente tem que pensar isso também. E que, às vezes, as pessoas não estão pensando nisso, né? De falar assim, não, você teve perda de tecido, não, é só bioestimulador, Não! A gente tem que pensar nesse músculo, nesse sentido. Então, quando você vem e preenche, põe um bolozinho ali, eu estou falando de preenchimento porque esse é o estudo, tá? Sim. Você volta o ponto de ancoragem. Você tem uma reestruturação. Exatamente. E aí, o depressor, que estava encurtado e mais forte, ele para de puxar a face para baixo, e voltamos a ter uma estruturação melhor de face. Exato. E aí, falando de músculo, nós não estamos falando só de volume. Isso que eu achei muito interessante quando eu vi esse artigo. É muito didático, né? Sim, totalmente. Olhar. Então, só que tem um porém quando a gente fala dessa questão de origem, inserção e tal, porque note que ele está com esse bólus abaixo do músculo, né? Então, se você colocar acima do músculo, você não vai estar fazendo esse
o reposicionamento dele. Reposicionamento Não. muscular. Quer falar um pouquinho sobre Quando a isso? gente faz essas técnicas de preenchimento com bolos em região facial, normalmente a gente faz ali justa ósseo mesmo, né? Porque fazendo assim eu consigo trabalhar atrás do músculo, né? Em um plano mais profundo. E eu consigo fazer reposicionamento de tecido. Que é bem isso que a imagem mostra. Conforme eu faço esse tipo de reposicionamento de tecido, eu tenho a elevação do meu tecido facial, do meu tecido pitosado, mas muitas vezes a gente consegue trabalhar na miomodulação com o preenchedor em regiões que a gente tem uma hipercinética, né? Por exemplo, em região mentoniana. Aqui em sorriso gengival, por exemplo, também. Pode né? colocar mais uma Não imagem deixa pra de gente? ter Acho o que é legal vetor, ele né? ter Não uma deixa de A ter. hora que ela corrige Isso. ali, que a terceira imagem, ela fala, e aí o depressor volta no lugar. Ele não deixa de puxar. Ele não Ele deixa. não deixa de ter a Exato. função, né? A força. Porque o músculo, quanto mais encurtado ele tá, mais força ele tem, né? Essa é a questão. Então, até eu vi uma pessoa dizendo, achei bastante interessante. Quando você segura uma sacolinha de supermercado com o braço esticado, a sua força é muito maior para trazer para cima do que se você tá com o saquinho aqui, encurtado, você tem uma força maior. Então, essa seria a relação para as pessoas lembrarem. Sim. Que o músculo mais encurtado, ele tem mais força, né? Então, eu achei importante a gente falar isso, porque no começo a gente estava tanto falando de paralisar, mas aí no caso a gente está falando de estimular a força Exatamente. do músculo. Sim, Mas sim. você também falou que quando a gente preenche acima do músculo, a gente está modulando a força dele, a gente está diminuindo a força dele. Você Então, pode... teria 2 pontos para a gente trabalhar na miomodulação Sim. com o preenchedor. Sim, você tem, então, assim, eu diria que miomoduladores, os mais utilizados atualmente, então a gente tem a toxina, né? O preenchedor, e aí a gente já tem algumas evidências já na literatura científica, né? E os fios, propriamente dito, né? Que esse daí que é o nosso tema de hoje, né? Mas os preenchedores, eu falo até porque a gente tem aí bem difundido hoje já no mercado da estética, bastante pessoas trabalham com os preenchedores, né? E a gente consegue fazer a utilização dele, por exemplo, para corrigir justamente algumas mímicas faciais que estão relacionadas a músculos, né? Então, eu posso corrigir um sorriso gengival, eu posso corrigir um sorriso zigomático, que a gente chama, que é uma pessoa que ela tem uma força maior de um lado do que do outro. Exatamente, Que o que tá na imagem, é exatamente o que né? esse está na imagem, né? Então, aí nesse caso, se faz uma aplicação do preenchedor aqui do lado esquerdo dessa paciente, em região aqui de zigomático, né? Para volumizar. Para volumizar, e você fazendo essa volumização, o zigomático, na hora que ele puxa na contração, ele eleva um pouco mais o lado esquerdo dela. Gente, eu acho né? isso tão É legal. fantástico Sabe isso. por que eu acho legal? Fantástico. Eu olhei essa foto de início, assim, a hora que eu olhei a foto, eu falei assim, não vejo tanta diferença. Depois eu ampliei essa foto, gente, eu ampliei em casa. Eu notei uma diferença, o olho, um estava um pouco mais caído que o outro, quando ela corrigiu o zigomático, ela não levantou só o lábio, que era mais caidinho de um lado, ela levantou a face O rosto, inteira. né? Porque ela tava com o depressor puxando aqui para baixo, tá? E ela tava com uma flacidez superior aqui. E ela tem muita expressão do lado direito, por exemplo, o né? lado contralateral a gente vê realmente uma Isso. força. Um sorriso mais zigomático, né? Que a gente chama, né? E aproveitando essa imagem, depois eu vou dar uma resumida nesse artigo, realmente ele fez isso. Ele colocou abaixo do músculo no zigomático, mas ele colocou acima do músculo no mentoniano. Era isso que você estava falando e aí veio a imagem. Foi isso que ele fez. Olha que correção fantástica de uma forma simples, na minha opinião. E volumizou o mento, né? Dá pra ver Que você tem volumizou o volumização, mento. você tem uma volumização. E sabe o que eu vejo também? Já que é para falar na lata, eu sempre falo. Muitas pessoas vão corrigir lábio e preenche o lábio e fica um lábio feio
Por quê? Porque não corrigiu esse depressor que está puxando Não tem para estrutura. baixo. Não tem estrutura para esse lábio receber esse preenchedor. Então, quando as pessoas falam assim, é horrível E preencher eu posso lábio. te falar uma coisa, Gi? Isso a gente vê em pessoas ainda mais maduras, de pele madura, né? Então, assim, a gente às vezes tem procura de pacientes 55 mais, 60 mais, que era o sonho preencher os lábios. E aí a gente usa às vezes um preenchedor um pouquinho mais hidratante, até por ser a primeira vez da pessoa, para a pessoa sentir. Só que a gente sempre tem que lembrar de tratar o orbicular da boca também, essa região perioral, vamos dizer. E isso envolve muitas coisas, né? Porque risório, você depressor de ângulo, porque até do qualidade lábio de inferior. pele, né? Até Sim. qualidade de pele. E os fios estão aí também para Sim, trabalhar, né? Nessa qualidade de pele de região perioral. E a gente percebe que quando a gente faz esse combo de tratamento, a satisfação do paciente e a melhora que você vê ali na hora, porque preenchedor a gente tem um imediatismo, vamos dizer assim, né? É muito mais significativo do que apenas preencher os lábios, né? Pulo do gato, então, pulo Cris. do gato. Pulo do gato. Pulo do isso, gato. por isso que a gente vê um resultado de lábio tão bonito, né? Tá aí a receitinha importante, assim, né? Tá aí o que Sim. abre a gaveta e você tira o que é super importante. É isso, é o seu Nós pulo do tivemos gato. um caso lá, Gui, acho que você vai lembrar, de uma paciente que ela recebeu toxina botulínica no depressor do ângulo da boca. E ficou levemente assimétrica. Só que a gente levou para... E fizemos todo o fortalecimento e recuperação dessa musculatura. Mas o lado mais relaxado, ele continuou relaxado. Ou seja, quando a gente foi ver a foto do antes, ela já tinha essa assimetria. Ou seja, não foi a toxina que relaxou. E quando a gente fez uma avaliação do platisma e da musculatura do pescoço, a gente viu que era uma paralisia da musculatura do pescoço e do platisma. Ou seja, queria lembrar aqui que a gente está analisando face, mas que alguns músculos, como o platisma, eles têm uma interface com o resultado da própria mímica facial, né? Total. Movimento de mandíbula, e entra nessa questão de análise do terço inferior da face. Não, e ele faz uma Que a força gente gigantesca, esquece, né? A gente esquece. O platismo, ele faz uma força gigantesca. A gente fala assim, né? Nossa, um músculo tão fininho desse, né? Mas quando a gente vê o tamanho dele, né? E ele faz uma força enorme. Inclusive, a miomodulação, ela pode ser aplicada no platisma. E deve. Agora Né? eu tô começando a achar que deve. Porque numa paciente que tem essa musculatura tão forte, né, para corrigir uma assimetria de uma paralisia que provavelmente foi causada por um distúrbio neurológico, né? Isso a gente chegou junto com a área médica. Acho que seria importante, né? Sim, não, com certeza. E aí a gente pode fazer ao longo desse platisma, ou até mesmo em região de inserção dele, né? Porque aí pega mais região de contorno mandibular ali, porque a gente, às vezes, atuamos com a toxina ali também, né? Nessa linha aqui mandibular, né? Então, é uma região em que a gente pode trabalhar com o fio, ao invés de se prezar pelo estímulo de colágeno que o fio dá, olhar para ele também como um miomodulador. Né? Acho que essa é a grande mensagem de hoje. É usar o fio não somente como um estimulador de colágeno, mas também como um miomodulador. E eu acho que isso é uma grande vantagem, é abrir a gaveta. Abriu a gaveta. Né? Abrir a gaveta. O que eu posso fazer com esse produto? Nossa, eu né? tenho um fio. Olha quanta coisa eu faço com ele. Com fio, exatamente. É importante salientar que a gente mostrou isso e falou de preenchedor, que é o artigo. Então, ele usou só preenchedor para mostrar o efeito que ele está falando no artigo. Sim. Mas, realmente, você faria coisas muito mais bonitas nela, com certeza. E faria com fio. E né? aí Eu já acho que o faria fio com mais, fio. né? A gente, assim, é só a título de curiosidade mesmo, mas, assim, nós tivemos uma paciente que a gente precisou fazer não vamos dizer uma subcorreção, mas assim, ela fez um determinado procedimento e que depois nós precisamos volumizar uma área. E era uma área que o preenchedor não era bem-vindo ali, né? Muito próxima de jaw, inclusive, né? E a gente fez uma técnica de blindagem com fio,
e volumizou. O próprio fio volumizou, mas de uma forma mais natural, vamos dizer, né? Não muito forçada com um preenchedor, que porventura podia pesar uma área que a gente sabe que não é indicada. Ou seja, ela é Né? uma harmonização corretiva, né? Ele serve, eu falo assim, ó, as pessoas quando começam a trabalhar com fios, tem profissionais que só lucram hoje com fios. Sim, Os fios sim. são seguros também, né? São seguros. Eu falo assim, a pessoa para trabalhar com fio, ela tem que ter muita consciência. Porque eu falo assim, ó, é legal, é fácil, não demanda muita técnica. Demanda muita técnica de se trabalhar com fios. Muito conhecimento anatômico. As intercorrências que porventura pode ter não está relacionada à rejeição, né? Dificilmente relacionada a alguma infecção, porque a gente toma todos os cuidados, né? Não tem etípe. Não tem a gente etípe nunca que o viu- preenchedor nunca dá, viu etípe. porventura pode ter no dar, né, ao preenchedor. Fácil de degradar. É fácil de degradar, né? Assim, são poucos os tipos de intercorrências que a gente tem, né? Eu falo, se tiver intercorrência, geralmente está mais relacionado a algum tipo de superficialização, né? Algo assim, mas que você consegue Com o tempo, remover, né? né? Você consegue remover, Ah, ok. né? O fio. Tá, Então, é bem tranquilo, né? tá, legal. Pode passar mais uma imagem pra gente, por favor? Só pra gente já finalizar isso, que você comentou também, então eu queria aproveitar pra gente não perder muito, sobre o sorriso gengival. Isso. Né? Nesse artigo, rapidamente, a gente fala um pouco sobre preenchedores ainda. Sim. E a gente comentou que ele coloca uma quantidade grande, que a gente achou isso um pouco alta, né? Foram 0,7. 0,7 ml de um preenchedor bem estruturador, vamos dizer assim, um bolos né? no Um septo. bolos, isso. Então faz ali com uma aplicação bem aqui nessa regiãozinha aqui, né? Aqui, com uma cânula, no caso, né? Que para essa região ela é bem mais segura, né? Considerando aí toda a vascularização que a gente tem. E tem aí uma aplicação de um bolos de 0,7 ml de um preenchedor bem estruturador. Evidentemente, a miomodulação aí por trás é porque você tem um bolos com um produto pesado, não deixa o músculo movimentar. Deixa ele esticadão. Literalmente. Quietinho, Deixa né? a fibra Então, ali. e aí é onde que a gente tem um resultado, sim, satisfatório, né? E duradouro também. E tem mais 16 duradouro meses. do que, por exemplo, em relação à toxina botulínica, quando a gente coloca aí no elevador dos lábios, por exemplo, Sim. do lábio superior. Eu acho, não diz isso no artigo, mas ele fala depois que estruturas musculares ele atingiu, deve ser porque ele espalha um pouco, porque a gente não vê volume no local. Não 0,7 vê. a gente estaria vendo. Um Então, volume ele deve- muito grande. Um volume grande. Então, ele deve ter migrado um pouquinho para as laterais e segurado. Mas é só para mostrar que é muito interessante E a é uma questão da... aplicação, né? É uma Até aplicação. de um preenchedor, É, né? e ressaltando também que nesses dois casos que a gente mostrou, a gente não tem uma flacidez de pele importante. Considerada, Considerada. Então, quando a gente tiver um envolvimento de uma flacidez considerada, daí a gente vai não pensar mais em preenchedores. Aí a gente vai falar dos fios. Então, Isso. Aí a gente pode partir dos fios como estimuladores de colágeno, né? E aí, quando bem associado, quando a gente trabalhar com técnicas de blindagem, aí a gente tem resultados aí bem satisfatórios no estímulo de colágeno. Então, eu achei legal a gente iniciar, a gente já está com um bom tempo, mas assim, ter uma introdução falando dos preenchedores e depois entrar nos fios, que é o que a gente quer realmente que você traga, porque, primeiro, não tem muito na literatura, e segundo, que a gente vê uma aplicabilidade muito melhor, porque aí a gente vê que tem que volumizar para fazer isso. Sim. E nem sempre a gente quer volumizar. Dá para fazer também, o resultado é bom e faz uma miomodulação. Então, se abaixo do músculo a gente tem uma contração muscular significativa, né, boa, e acima do músculo a gente tem uma paralisação. Legal, é isso que a gente ia falar sobre preenchedores. Agora a gente pode entrar em fios, Cris. Que é o que a gente quer. Uhul! Bom, aí eu falo assim, a gente comentou aí
dos preenchedores, né? E nem toda região a gente quer preenchedor, né? E nem pode, né? E nem Tem pode. região que nem pode. Né? Então, assim, a gente, quando trabalha na harmonização, a gente tem um diagraminha lá de áreas de riscos, né? Então, tem glabela em especial, região frontal em especial, é uma área de risco. Então, ali é proibido fazer preenchedor? Não, não é proibido fazer preenchedor. Sim. No entanto, tem-se os riscos. Eu até brinco em aula, quando eu falo assim, gente, é proibido? Não, não é proibido, mas eu quero dormir na minha cama, deitar no meu travesseiro, sem preocupação. Então, eu falo, a gente tem que fazer com prudência. Nesse caso, aí, por exemplo, quando a gente tem uma cinética muito forte de corrugador, de prócero também, inclusive, ou até mesmo dos frontais, aí os fios, eles caem muito bem, né, para fazer a miomodulação. E aí a gente tem algumas técnicas, né, que são importantes. A gente faz essa inserção intramuscular, como eu mencionei anteriormente, e a título, né, de curiosidade, a gente tem uma inflamação, né? Então, a gente leva aí a inflamação local, evidentemente não é uma inflamação exacerbada, ela é sim controlada, e aí a gente vai ter a formação de fibra de colágeno ali dentro, né, mediada ali por células anti-inflamatórias, no caso, né, a gente tem uma subpopulação de uma célula imune, que é chamada de macrófago ativado alternativamente, que ele contribui para fazer a síntese de colágeno. Então, sempre quando a gente fala em macrófago, isso lembrando das aulas da faculdade, né? A gente fala assim, é o macrófago que come os bichinhos, né? Mas a gente tem uma subpopulação dele que estimula os fibroblastos, e esses são os nossos melhores amigos, né? E são eles que são os responsáveis aí por fazer a síntese de colágeno aí intramuscular também, na nossa pele, mas também no músculo, né? Então, aí a gente faz algumas técnicas, né, de inserção. Vai muitos fios, dependendo da região, do tamanho do músculo, tá? Mas é muito bem-vinda para essa região aí. Fio próprio para isso, né? Que é o que a Fio gente próprio para isso. Lá, Isso. Eu indico trabalhar com 2 tipos de fios a depender do músculo. Então, se a gente tem um músculo muito pequenininho, né, a título, por exemplo, o corrugador, ele é pequeno, porém muito forte, a gente pode trabalhar, igual eu mencionei, com o 30G 25 por 30 milímetros, tá? Então, ele é o mais indicado para essa região. Se a gente tem regiões maiores, como, por exemplo, o frontal, a gente pode estar trabalhando aí com 29G 38 por 50 milímetros. Que aí ele é um fio maior, ele consegue pegar o frontal, que é um músculo maior, né, e também tem muita força, para fazer essa técnica de miomodulação. Força contrária, né? Uma parte puxa para para lá, cima, outra para cá. É. Não, e ainda no frontal a gente tem vetores diferentes, né? Isso, e o pessoal aplicando ponto de toxina igual para todo mundo, sendo que a gente já sabe, né? Sim. Então, eu acho que muitas vezes essas rugas do frontal, elas estão sendo apresentadas até pela própria aplicação errônea da toxina botulínica, que hoje já mudou. Hoje é outro paradigma, nova forma de aplicar, né? A gente hoje estuda muito aquela linha de convergência, né? Que a gente estuda bastante, a linha C, né? Porque tem gente que você consegue enxergar ela ali perfeitamente. Mas o que a linha de convergência nos diz? É isso que a gente tem que saber. O que ela me diz? Que eu tenho uma parte do frontal que joga o músculo para baixo, uma parte do frontal que joga o músculo para cima. Né? Então, eu tenho que entender que o meu músculo, embora seja único, ele tem diferentes formas de contração, né? E eu acho isso lindo. E aí, a miomodulação tá aí pra gente, para auxiliar na toxina botulínica. Eu acho que também, já que nós estamos falando de miomodulação, é importante destacar a contraindicação, né? Que é a mesma contraindicação da aplicação dos fios. A mesma. É uma questão que tem sido polêmica para a gente na nossa rotina, tem sido a aplicação das vacinas, né? Então, a gente tem esperado pelo menos um mês, né, Gui? Para aplicar qualquer tipo de procedimento minimamente invasivo
quando a pessoa fez aí, recebeu, né? Sim, porque Algum tipo de vacina. E assim, eu diria que não somente vacina, né? Eu falo qualquer processo que vai elicitar ali uma resposta imunológica. Por exemplo, uma infecção, uma gripe, né? Assim, depois que eu peguei uma ETIP após 30 dias de aplicação de um preenchedor, essa foi uma paciente que ela aplicou, fez um preenchimento labial em outras regiões também, não foi caso de fio, mas 30 dias depois ela passou por um processo de imunização com vacina da dengue, acredito, e ela desenvolveu ETIP 2, 3 meses depois ainda. Né? Nós estamos com um paciente de 2 anos depois. De 2 anos depois. Então, assim, eu tô falando, a gente antigamente falava 15 dias, 30 dias, eu já tô falando, gente, 45, 60 dias. Porque a gente tem esse cuidado com o paciente, né? Porque eu não posso fazer uma instalação de um produto que, embora seja, não vai causar nenhuma reação exacerbada, como os fios, por exemplo, embora ele seja sintético, diferentemente do ácido hialurônico, ele é um produto sintético. Eu não vou colocar ele numa pessoa que ela não está estável imunologicamente. Principalmente porque o meu princípio de reação, de mecanismo de ação para o meu fio funcionar é imunológico. Né? Então esquece doença autoimune. Esquece doença autoimune. Vacina recentemente. Resfriado, gripe recentemente. A infecção recentemente. Né? Eu falo assim, diferentemente de alguns outros tipos de procedimentos, os fios, eles são bem tranquilos, né? Podemos aplicar em todos os tipos de fototipos, né? Não tem muitas contraindicações, questões sistêmicas, enfim. Mas doença autoimune, gripe, resfriados, infecções e vacinação recente, a gente tem que tomar cuidado. Né, infecção em área tratada, evidentemente, né, a gente tem que tomar cuidado, porque envolve imunologia ali por trás. E tratamentos associados, né, Gui? Sim. É comum agora, na área de ortopedia, os pacientes fazerem uso de alguns injetáveis para controle de dor ou um anti-inflamatório, enfim. A gente está com uma paciente que ela fez infiltração na disfunção temporomandibular e não comentou com a gente, não contou, não falou, e foi fazer ultrassom microfocado. Eu atendi ela ontem às 8 da noite. Então, você vê que 100% dos pacientes que receberam ultrassom microfocado e não fizeram procedimento minimamente invasivo, nada inflamatório, ficaram bem. Uma teve dor em excesso, de 0 a 10, nota 10 para dor, extremamente dolorida, doendo a parte frontal, temporal. E aí, na reavaliação, tentando entender por que, né, desse 10. Porque pode ser 10 na hora que está recebendo. Agora, 10, nota 10 de dor após é difícil, né? E daí, conversando com a paciente, ela falou, eu tenho dor na ATM, ela fala assim, né? Então, ela tem uma disfunção temporomandibular e ela recebeu um tratamento de alguns produtos que foram infiltrados nela, que ela não sabe dizer qual foi. Quais foram? E com muita dor, né? Então, acho que o paciente, para realizar procedimento estético, ele também tem que estar restrito na questão de tratamentos de saúde por algumas questões, né? Sim. Às vezes os pacientes fazem o procedimento ou perguntam antes de fazer. Quem está tomando anti-inflamatório pode fazer esse procedimento? Quem está tomando relaxante muscular pode fazer esse procedimento? Então, a gente sempre fala, olha, sua saúde tem que ser priorizada, a prescrição médica priorizada, não vai ser retirada a medicação em detrimento do procedimento estético. Mas que, dependendo do que você está tomando, vai influenciar sim na resposta, e aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos fios, independente da sua aplicação, se é para estímulo de colágeno, tração, miomodulação, por exemplo, eu não posso ter um paciente que ele está num uso, por exemplo, de anti-inflamatório. Porque quando a gente parte pelo mecanismo lá de ação que eu vou ter, no início eu tenho uma estimulação pró-inflamatória. Então, se eu não tenho esse estímulo pró-inflamatório ali dentro do meu corpo, eu não vou ter a ação do meu fio.
Se eu tô tomando anti-inflamatório, eu corto essa reação. Então, a gente, quando faz para verificar a elegibilidade do paciente para receber o tratamento com fios, independente para qual aplicação seja, a gente verifica se ele está de forma íntegra, né? E até mesmo sob o uso aí de algum anti-inflamatório, né? Obrigada por você ter falado isso. Eu quero que isso fique muito gravado, porque é muito comum. E isso eu escutei sexta-feira, que foi feito numa paciente, que ela já sai com a indicação de um anti-inflamatório, um corticoide muito forte, depois de um preenchimento que uma quantidade muito pequena, que foi feito muito leve, vamos dizer assim. Não é nada tão invasivo, né? Uma quantidade pequena de preenchedor, só para um reposicionamento, já saiu com uma indicação sem intercorrência nenhuma. E isso é muito comum acontecer. A gente usa analgésico, né? Às vezes a gente pode usar um analgésico. Porque a dor vai ter, uma coisinha pode ser. Mas aí é que eu falo assim, ó, às vezes, a depender do procedimento, ainda vai lá, né? Se tiver uma necessidade. Mas quando o nosso mecanismo de ação do nosso procedimento envolve reação imunológica e inflamatória, como que eu vou administrar um medicamento ou sugerir o uso de um anti-inflamatório? Sim, eu acho que você tem que avaliar caso a caso e reportar sempre, o paciente sempre se reportar você caso sinta alguma coisa indesejada. Então, aí sim você lança a mão de recursos. O antes já sair com a indicação? Não. Meu Deus, então, mas é muito comum, tá? Então, o que parece, você fala, puxa, não, gente, obrigada por você ter falado isso. É muito comum. É muito importante Tá também. gravado. Tá gravado. Eu queria falar um pouquinho também que a miomodulação estética, ela também é recomendada para alguns casos de intercorrência. Por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto, quando você recebe um paciente em que ele se sente paralisado de alguma forma. Então, ele já chegou com um preenchimento nessa região, então aí ele bloqueou o músculo elevador aqui do lábio. Então ele fica com o lábio paralisado caidinho, não é? Porque tem um preenchedor aqui, por exemplo, tá? Sim. Então, que eu tô bloqueando a ação do músculo. Bloqueando a ação do músculo. Então, quando a gente falou de bloquear a ação do músculo, isso quando é desejado, numa região desejada. Mas você pode sim receber pacientes com um bloqueio indesejado. Com uma miomodulação indevida, vamos dizer. Exato. Já que a gente está falando disso, já entrou nesse assunto, é muito importante agora que as pessoas vão ter noção de miomodulação. Quando ela receber um paciente, ela entender que esse preenchedor pode estar sim bloqueando algum músculo. Ele está pressionando, né, ali, de certa forma. E que é comum também. E o que parece... Pode agora acontecer. que a gente falou de miomodulação, todo mundo que vai estar em casa nos assistindo vai falar assim, puxa, mas por que eu não pensei nisso? É simples de se pensar. Ele está bloqueando. Então, muitas vezes o paciente vai até você com uma queixa que está com o lábio caído. E aí você tem que pensar, tá caído por quê? E a primeira coisa que a gente vai pensar, toxina. Não é? Não é a primeira coisa que a gente pensa? Toxina botulínica, mas não. Às vezes a gente tem a compressão ali que não tá deixando ele fazer o trabalho dele. E hoje né? alguns harmonizadores colocam uma quantidade tão excessiva que o paciente fica sem movimentar o terço médio. Tem colegas que às vezes eu assisto, eu vejo, a pessoa não mexe aqui de tanto produto de que tanto tem. preenchedor? Então a musculatura tá paralisada. Eu falo assim, né? a depender do preenchedor, a depender do fio, né? A gente tem-se uma ilusão muito grande dos fios de tração, né? Tem-se, né? E eles são cerejas. Né, de bolo, eu falo, não adianta você querer fazer esses procedimentos em pacientes que não têm cuidado, que não tiveram ainda um cuidado com a pele, não fizeram o mínimo de uma hidratação mais profunda, de um estímulo de colágeno bioestimulador, né, que já foi falado, né, não tem um preparo de pele. Eu vou ficar volumizando até quando?
né? E que até o próprio músculo, por exemplo, o zigomático, já perdeu tônus. Até ele caiu. Até ele caiu. Coitado dele. Que nós pegamos um caso esse Sim. final de semana, né? Então, num fio e preenchedor ali, né? não É ia ter cereja de condição. bolo, né? É Assim, são os refinamentos, é para você tratar ali uma questão mais individualizada, né? O preenchedor, ele é muito bem-vindo em muitos momentos, mas eu acho que a gente tem que ter prudência na hora de trabalhar, né? Eu acho que a gente, exato como a Cris mencionou, tem gente que às vezes parece que aqui o terço médio tá imóvel, né? De tanto volumizador que tem Fica ali. feio, né? Perde a mímica, perde a expressão, Sim, né? sim, A fala sim. fica esquisita. Fica muito travada. Fica E aí fez travada. aqui em cima e fala, nossa, mas às vezes não é volume nem tão grande, né? Mas ele já paralisou aquele músculo. Pode E aí, ser. quando a pessoa vai tratar essa região de orbicular da boca e fala, nossa, tá caído aqui. Mas, na verdade, ele está sendo bloqueado aqui. Pode Então, acontecer. é muito interessante que as pessoas agora se atentem a essa questão muscular. Sim, sim. Né? Miomodulação não proposital. Não proposital. É uma visão. É uma Abriu visão. mais uma gaveta. É uma intercorrência que aí a gente pode ter, por exemplo. Inclusive, eu vou colocar isso em minha aula agora. De intercorrência de, por exemplo, de um preenchedor em uma... Ou Sim. pelo excesso, Relaxar, né? Pode Impedir o relaxar. movimento. Pode Ou impedir quando o você movimento. fala de rinomodelação, também que você coloca uma quantidade de preenchedor para rinomodelação e o lábio dá uma paralisada também. Isso aquele pode lábio acontecer, porque quando a gente faz a rinomodelação, a gente faz toda essa estruturação aqui da columela, desde lá de baixo, que Desde é onde a aqui de gente baixo. pode pegar o músculo lá embaixo, que é similar àquele que apresentou, né? Para não puxar para baixo o nariz, né? Isso, porque aí a gente coloca ele aqui, a estruturação da columela, justamente para dar suporte, inclusive, ao bólus que eu faço aqui nessa região de luz, para poder dar uma empinadinha. Né? Então é toda uma estruturação aqui do nariz. Dependendo de quanto que o profissional ele coloca nessa reestruturação da columela, você pode sim ter esse travamento aqui do sorriso da pessoa. E a Porque fala nesse fica caso a gente quis abaixar. No caso No ali caso que a gente do mostrou, artigo, sim. foi um caso proposital, Proposital. em que se fez para isso. Porque né? o sorriso era gengival. Porque tinha o sorriso gengival. Mas é um caso de se observar também e De se tomar um observar. certo cuidado já entendendo que essa musculatura dá uma Você pode comprimir ela e você não ter esse movimento aí do lábio superior. Eu achei fantástico o tema miomodulação, eu adorei, porque para mim faz tanto sentido. Faz. Ficou tão claro, tanta intercorrência, ficou claro tanta coisa, sabe? E deu tanta opção de tratamento. Não, eu acho assim fantástico. Eu Quando acho você entende a fantástico. fisiologia por trás, E já que a gente fala Né? tanto de naturalidade, de harmonização com naturalidade, sim. é fantástico. A gente fala muito de equipe multidisciplinar também, né, Cris? A gente gosta muito desse trabalho de equipe. E recentemente eu conheci uma fono que trabalha com força muscular. Então, ela trabalha muito com a mímica facial, não onde a gente tem o músculo hiper forte, não. Ela vê a simetria facial e ela procura fazer uma ginástica do lado em que ele é mais fraco. Sim. Isso também é muito legal se a gente trabalhar em conjunto, se você chegar um paciente e falar, não, eu não preciso tanto paralisar esse músculo, eu preciso fortalecer o outro. E existem N estratégias, E tem né? estratégias muito simples também. Sim. Então, nesse pensamento de miomodulação, a gente ainda tem um plus. A gente tem profissionais que trabalham com miomodulação, mas com ginástica facial. A Cris adora esse Eu amo. Físio, né? Fisioterapia. Físio, né? Fisio-TO. Era muito comum eu ouvir falar físio. E aí ela falou, não. TO também. Então... Teve uma tese de doutorado que eu fui co-orientadora pela Unesp de Araraquara e a gente fez cosmético, massagem e
É eletroestimulação muscular. É como se harmonizasse pessoas que não poderiam receber injetável. E houve uma harmonização bem legal, fazendo talvez agora a palavra miomodulação. Isso, que Mas sem estar de forma porque assim, eu falo, minimamente miomodulação, ela pode ter várias conotações, né? Sim, Então, você sim. pode ter uma conotação de paralisação, Sim, né? Ou diminuição de força, mas também de estimulação, sim. né? Então, você tá modulando o músculo. Uhum, Essa, se você quebra a palavra, ela te diz isso, Uhum. né? Então, você Perfeito. pode ter ela tanto para você fortalecer, para você, com essa parte dos recursos elétricos, ou exercícios, né? Miofaciais aí, mas você pode ter essa parte de relaxamento, né? Também, que aí é o que a gente consegue fazer com os fios. E quando a por gente exemplo. fala da miomodulação dentro da harmonização facial, seria uma evolução do MD Codes. Poderia assim se dizer que se falou tanto, né? Eu sei que é comercial, mas é uma evolução, Sim, né? sim. Então se falou muito em pontos que são importantes para a harmonização e tal. Uhum. E aí vem uma evolução disso tudo, né? Sim. Pontos pensando em força muscular, que é muito importante, que ninguém falava muito disso antes. Que às vezes, e que a Você gente... fala comparando como se fosse uma novidade, né? Não é, na verdade. Agora tem nome para tudo, Agora né? tem nome pra... Não, mas é que antes a Sim. gente falava da questão muscular, muito quando se tratava somente com toxina botulínica. Quando eu não, vou se fazer falava botox, só da né? toxina. Toxina botulínica. Então, a gente estudava antigamente músculo só para fazer toxina botulínica. Poucas né? pessoas hoje estão falando de miomodulação. Ah, não, poucas. Isso Isso é reflete... inovação, Por enquanto, né? mas Isso você é vai ver falar inovação. Você quer ver? Tem nome para tudo, né? Deixa eu ver se eu anotei esse nome que eles chamaram o que seria de a evolução do MD Codes. Agora tem um nome, tá? Mas MD Codes são os códigos, os pontinhos Sim, que os coloca... pontinhos. Os códigos médicos. Tem alguns pela face, né? Sim, que seriam os códigos de Com preenchedores Com os para preenchedores. se fazer uma harmonização interessante. Isso. E agora, além disso, você tem a miomodulação dentro dessa harmonização. Tem um nome, que é a evolução do MD Codes. Tem nome, tudo tem nome. Tudo tem nome. Entendeu? Eu não anotei o nome, mas tem aí que para quem quiser pesquisar, tem. Que seria mais ou menos isso. Assim. MD, Dyna, alguma coisa assim. Depois a gente vai conferir. Tudo tem nome, gente. Mas, enfim, a gente não tá sendo propagandista de nada. Mas se alguém vê por aí, é isso que a gente está falando aqui. Sim. Nada mais é do que isso, né? E de uma forma bem clara, né? E aí, como sempre digo, eu quero fazer. Vamos fazer. Eu já vou, né? Faremos. Eu sempre quero tudo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caneta e papel na mão, né? Anotaram bastante? Espero que sim. E aqui no Beleza na Lata, é uma missão nossa sempre trazer temas, sabe, esses que são polêmicos ou aqueles que estão começando a ser tratados, ou seja, novidade. Miomodulação é o quê? Novidade dentro da área de harmonização. Então, hoje a gente teve aqui, contou com a presença do Dr. Guilherme, que é expert nessa área de fios e miomodulação. Eu e a doutora Gisela tivemos a alegria de fazer esse debate. Espero que vocês tenham aprendido, tenham contribuído aí com a parte clínica de todos. É sempre bom ter vocês aqui nos acompanhando. Gi, palavrinha final? Palavrinha final. Pessoal, quem tiver a oportunidade de estar com o Dr. Guilherme, não percam essa oportunidade. É uma pessoa incrível. Obrigado. Além da técnica, é uma delícia estar com você. Obrigado, Gi. É muito leve, a forma como ele passa o ensinamento é fantástica. Obrigado. E eu te agradeço por isso. E a minha dica hoje é, para quem tiver a oportunidade de assistir uma aula sua ou de participar de algum curso seu, te acompanhar, que façam, porque vale muito a pena. Obrigado, Gi. Obrigado Gil. mesmo pelas palavras. Obrigado, Cris, aí, né, por tudo, né? Não tem nem o que Estamos dizer, juntos. tá? Então, agradeço muito aí o convite, né, de ambas aí pra gente tá realizando essa discussão hoje, né, de uma técnica aí que é revolucionária, diria, em estética, né? Então, a miomodulação, ela veio, ela vai ficar. É isso aí. E você, então, já aproveita,
a tecla aí no sininho, compartilha esse vídeo. Você sabe que quem precisa assistir, se você é paciente e quer que o seu profissional aprenda, compartilhe. Se você é profissional, compartilha também com os amigos, porque esse foi o nosso Beleza na Lata, tratando sobre miomodulação. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.